Graças te damos, Pai Celestial, pelo seu tão grande amor com que nos amaste, Senhor. Estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos amou primeiro. Nós podemos amá-lo, Pai, porque através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, o Senhor provou que nos ama. A palavra sagrada, a Bíblia sagrada, Pai, a tua palavra, ela traz uma mensagem muito, mas muito importante, Pai. A tua mensagem diz assim: Jesus Cristo morrendo na cruz era o Pai Celestial dizendo: eu amo vocês. Pai, nós recebemos o seu amor, e por receber o seu amor, recebemos também o perdão, recebemos também, Pai, a justificação, recebemos, Pai, a filiação, recebemos a santificação, andamos na santidade de Cristo, Pai, e somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. E por isso não há outra coisa a fazermos, Senhor, a não ser celebrar o Senhor. Graça e a paz do Senhor Jesus. Você está sempre feliz com Jesus? Então se assentem, dando glória a Deus. Eu saúdo os irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Vocês também são muito bem-vindos. Queridos, eu gostaria de compartilhar um pensamento da palavra de Deus com o título: A beleza, entre aspas, da cruz de Cristo. A beleza da cruz de Cristo. E enquanto os irmãos colocam ali o texto, eu quero justificar essa mensagem. O apóstolo Paulo, ele estava numa praça em Atenas chamada Ágora. E ali naquela praça ficava sempre alguns filósofos dos epicúreos e os estoicos, observando se alguém tinha um novo tipo de conhecimento. E o apóstolo Paulo, ele pregava sobre a cruz de Cristo ali naquele local. Ele pregava sobre a cruz de Cristo, e então esses olheiros ou filósofos disseram assim: nós queremos esse conhecimento. Fizeram o convite para Paulo para eles subirem as escadarias de um lugar chamado Areópago. Lá tinha um lugar chamado, no Areópago tinha um lugar chamado Bema, onde tinha 31 juízes que ficavam ali julgando os novos tipos de conhecimento. E Paulo, lá na praça chamada Ágora, Paulo, ele pregou sobre a cruz de Cristo, ele falou que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, e isso chamou a atenção, esse tipo de conhecimento chamou a atenção desses filósofos, que o convidou para subir, porque para subir nesse local chamado Bema, somente a convite de alguém deles. Só que quando Paulo, ele subiu, eu posso dizer assim para vocês, que quando ele subia as escadarias, a perna começou a tremer. Por quê? Porque esse local, imagina um local top do mundo, onde o mundo inteiro vinha para aquele lugar. É um lugar mais ou menos assim. E quando Paulo chegou lá, ele não falou da cruz de Cristo. Ele falou da ressurreição, e ele não falou do nome de Jesus. Ele disse um certo homem que ressuscitou, e não falou da cruz. E a Bíblia diz que lá ele conseguiu poucas pessoas, poucas conversões. Paulo, ele saiu assim, vamos dizer assim, pensativo dali. E quando ele chega em Corinto, ele entendeu a missão, ele aprendeu a lição. E Paulo diz assim: irmãos de Coríntios, quando eu vim pregar com vocês, não vim com palavra de persuasão humana, mas vim no poder de Deus, falar da cruz de Cristo e Cristo crucificado. A partir daquele dia, Paulo entendeu que nenhuma mensagem de Cristo Jesus você pode deixar de citar a cruz. Então por isso eu vou pregar sobre a beleza da cruz de Cristo. Amém? Eu quero que muitas pessoas que ouvirem hoje e ouvirem depois pelas redes sociais e também aqui, possam ser salvos por Cristo Jesus. Colossenses 2,13 diz assim a palavra: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando
todos os nossos delitos. Quando fala em circuncisão, quer dizer aquele que tem aliança, incircuncisão não tem aliança. Então, e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e por não ter a aliança com Deus, ok? Vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia. Amados, nesse momento quero que todos vocês voltem a atenção para algo muito importante da sua vida. Eu gostaria de trazer à memória aquilo que dá esperança. Quando nós olhamos para trás, para o passado, tem que nos dá esperança. E uma coisa que nos dá esperança, eu diria a essência do Evangelho, é a cruz de Cristo. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu me encho de esperança. Porque eu cheguei cego e nu na cruz de Cristo, condenado, perdido, e Jesus perdoou os meus pecados. Jesus purificou o pecado de Adão na minha vida. Ele me deu vida, e agora eu tenho vida e vida com abundância por causa da cruz. A cruz é a mensagem das mensagens, aleluia. Por isso nós vamos cantar depois aqui a mensagem da cruz, aleluia. Querido, eu não quero pregar outra coisa a você, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado pelos nossos pecados. Em 1 Coríntios 1,18, acompanhe comigo por gentileza, 1 Coríntios 1,18, olha o que diz a palavra. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, aleluia. Aqueles que não compreendem a mensagem da cruz, aqueles que estão se perdendo, é loucura, mas para nós é o poder de Deus. A verdade de todos os tempos, a verdade absoluta de todos os tempos é Jesus Cristo, aleluia. Ele disse que é a verdade. E a mensagem da cruz é: Jesus Cristo já morreu a minha morte. Jesus Cristo já morreu a sua morte. Jesus Cristo já morreu a nossa morte. Por quê? Por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama, Ele fez isso por amor, aleluia. Para quê? Para que nós possamos viver eternamente com Ele, aleluia. Colossenses 1,20 nos diz assim a palavra. Colossenses 1,20. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Queridos, se nós fôssemos pregar só esse versículo aqui, já basta, né? Olha lá, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, aleluia. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, crescer no pleno conhecimento de Deus. Nós sabemos que no grego há muitos tipos de conhecimento, e o conhecimento que nós devemos crescer no conhecimento revelado, não apenas no gnose, onde nós aprendemos nas faculdades, aprendemos no conhecimento aí humano, não simplesmente no eido, no gnosco, mas sim no epignose, que é o conhecimento revelado. Não vou falar sobre isso hoje, mas estou dizendo que conhecimento revelado é epignose. A cruz, ela se tornou símbolo de morte para Jesus, mas para nós, símbolo de vida, aleluia. Porque foi na cruz que Ele deu a vida dele pela nossa. A cruz de Cristo é exatamente o local onde foi feito o pagamento da nossa redenção. O que é redenção? Redenção é o pagamento do resgate por meio de um preço. E esse pagamento, o local escolhido para que ele fosse efetuado, foi na cruz. Então, na cruz de Cristo, lá Jesus levou o pagamento. O que foi o pagamento? O seu próprio sangue. Onde fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, onde fomos libertados de toda a escravidão do pecado e de Satanás, onde mudamos de dono, aleluia. Antes da cruz você e eu pertencíamos ao diabo, depois da cruz nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus Cristo, aleluia. Você pertence a Jesus Cristo. Se você tiver liberdade, diga isso: eu pertenço a Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, acompanhe comigo. Ele nos libertou do império das trevas, aonde nós estávamos antes da cruz,
no império das trevas. E se Ele nos libertou, nós estávamos livres no império das trevas? Não, nós estávamos presos, estávamos cativos, estávamos ali amarrados, amalgamados ali e amarrados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Pela cruz fomos vivificados, Efésios 2, 5 e 6, acompanhe ali por favor. Pela cruz fomos vivificados, olha lá, e estando nós mortos em nossos delitos é os pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, aleluia. Querido, a cruz de Cristo, ela significa muito para mim. A cruz de Cristo, ela significa muito para a igreja. A cruz de Cristo é algo tremendo e maravilhoso. Só para você entender o que aconteceu na cruz de Cristo, da mesma forma que Deus deu um sono para Adão, e Adão dormiu, e enquanto Adão dormia, Deus tirou da costela dele e fez a mulher, aleluia. De onde saiu a mulher de Adão? Dentro dele, aleluia. E aí Jesus na cruz, estava próximo à Páscoa, então não podia ficar ninguém na cruz, porque a Páscoa estava chegando. Então aqueles que não tinham morrido ainda, os soldados pegavam uma marreta grande e quebravam as pernas para que ele morresse logo, para que fosse tirado todos da cruz por causa da Páscoa. E então, quando eles chegaram até Jesus, viram que Jesus já estava morto. E aí um soldado falou assim: mas deixa eu furar aqui do lado. Ele furou do lado esquerdo de Jesus, e a Bíblia diz que saiu todo sangue e água. Então, é engraçado, né? Jesus estava morto, Adão morreu e Deus tirou da costela do lado, tirou uma mulher. Quando Jesus morreu na cruz, furou a costela, saiu o quê? A igreja de Cristo Jesus. Quem está aí? Aleluia. Isso é muito profundo, isso é maravilhoso. O primeiro ponto dessa mensagem, a cruz de Cristo é muito significativa. A cruz de Cristo, ela atrai algo. Então, o primeiro ponto, o que a cruz de Cristo atrai? Então, é como se a cruz de Cristo tivesse um imã, só para você entender. Ela atrai algo. O que a cruz de Cristo atrai? A cruz de Cristo atrai pecadores arrependidos dos seus pecados. A cruz de Cristo atrai todos aqueles que estão sobrecarregados, todos aqueles que estão angustiados, todos aqueles que acham que não tinha mais jeito para a sua vida. O próprio Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A cruz de Cristo atrai aqueles que estão frustrados. A cruz de Cristo atrai aqueles que estão desanimados. A cruz de Cristo atrai aqueles que querem renovar as suas vidas. A cruz de Cristo atrai pessoas que querem ter um novo começo, aleluia. Tudo isso atrai. Olha lá, João 12, 32. Eu quero ler Bíblia com você, olha lá. E eu, Jesus falando, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aleluia. Olha lá, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Aleluia. João 3,13. Continua, por gentileza. Mais um pouquinho. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, preste atenção nisso, por gentileza. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Então aqui Jesus Cristo está fazendo uma comparação, Ele está trazendo uma história do Antigo Testamento para explicar o que estava acontecendo quando Ele estava na cruz, o que Ele atrairia na cruz. Ele começa a falar, e como Moisés, e vamos entender o que Moisés fez, para depois nós chegarmos a essa conclusão. Números capítulo 21, de 7 a 9, olha lá. Foi esse texto que Jesus está citando lá de Moisés. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Continua, por gentileza. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, ou seja, que ver ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para
paradas de bronze e sarava. Aleluia, até aí. Então, o que Moisés fez? O povo de Deus, quando estava no deserto, eles começaram a murmurar contra o Senhor, a pecar contra o Senhor e contra Moisés. E então, as serpentes abrasadoras, serpentes, cobras, começaram a picar e eles morriam. E então, o povo clamou a Moisés para que Moisés orasse a Deus, e Moisés orou a Deus, e Deus deu essa instrução para Moisés. Faz ali uma haste assim, e faz uma serpente de bronze e coloca ali nessa haste, e todo aquele que for mordido pela serpente, que olhar para aquela serpente de bronze, vai ficar curado, vai sarar. Aleluia. Então, aquela serpente de bronze, ela estava revelando algo que em Jesus Cristo seria cumprido. Porque sempre que você lê o Antigo Testamento ele narra uma história para você tirar um princípio. Mas no Novo Testamento o princípio já está explícito. Então Jesus Cristo está dizendo, assim como, vou parafrasear para vocês entenderem, assim como lá no deserto, quando o povo estava morto em seus pecados, morrendo porque a serpente os picara. E então Deus falou para levantar numa haste e colocar uma serpente de bronze. E todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze ficariam curados. Da mesma forma, todos aqueles que verem na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Jesus não está comparando aqui Jesus com a serpente, mas a obra de Cristo, o efeito da cruz de Cristo. Qual foi o efeito da cruz de Cristo? Foi derrotar Satanás, e Satanás é comparado com a serpente. Então está dizendo o seguinte, hoje, agora, nesse momento, você que me assiste, se você estiver passando por qualquer situação, e você quer mudar de vida, não importa quantas serpentes te picaram, quantos demônios estão atormentando a sua vida, se você olhar para a cruz de Cristo e ver que a cruz de Cristo, através do sangue de Cristo, através da obra perfeita de Cristo, ali Satanás foi derrotado, você vê a serpente derrotada, você viverá, aleluia, diz a palavra, glória a Deus. Pastor, eu achava que eu tinha que olhar para a cruz e ver Jesus. Jesus não está mais na cruz, meu irmão. Não está mais na cruz. Eu quero desafiar você a olhar para a cruz. Quando você olhar para qualquer cruz, saiba, Jesus não está ali, mas Ele deixou um sinal. Ele deixou uma cobra morta. Quem está entendendo? Uma cobra ferida, Satanás. Quem está entendendo assim? Então a mensagem da cruz, a obra de Cristo na cruz, ela derrotou o poder de Satanás nas nossas vidas. Então o poder do diabo na nossa vida está limitado a tentar-nos. Pastor, é isso? Então o diabo está limitado a nos tentar. Cair em tentação é com a gente. Ele está nos limitado a tentar. O diabo não pode te obrigar a fazer nada mais. Você pode dizer não para ele. Aleluia. Desde que você veja a revelação da cruz. O meu Jesus. Por isso, querido, entenda uma coisa. Eu quero falar algo tremendo aqui para vocês. Quem lê a Bíblia sabe sobre Dagom, um dos deuses dos filisteus. Quando trouxeram a arca de Jesus, os filisteus pegaram a arca de Jesus, a arca do Senhor, e levaram para o lugar onde estava Dagom, o deus deles. No outro dia, Dagom estava com a cara no chão. Pergunta por quê? Porque um trono maior destrona um trono menor. O trono menor tem que se curvar diante de um trono maior. Então o trono de Jesus Cristo nesse lugar, Ele é soberano. Todos os tronos pequenos têm que se curvar ao trono de Jesus nesse lugar, na minha e na sua vida. Aleluia. Olha lá Isaías 53, 4 a 6. Isaías 53, 4 a 6. Estou falando da obra de Cristo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus tomou, então eu não tenho mais enfermidade. Não aceito as enfermidades. Elas podem vir sobre mim, mas eu não as quero, não as aceito, porque Jesus já levou. E as nossas dores, também não quero dor. Quem está aí? Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha até o 6. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem que testifica isso em nossa vida? O Espírito Santo. Coloca para mim, Ezequiel, esse texto do Espírito Santo, Romanos 8:11, se não me falha a memória.
8:11. Romanos 8:11, olha lá. Então, aquela obra perfeita de Cristo Jesus, que Isaías profetizou, ela se cumpre em minha vida e na sua vida, nesse texto. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, o Espírito, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, Jesus fez uma obra gloriosa. Lá na cruz do Calvário, Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores, Ele apanhou por causa disso, Ele foi moído por causa disso, querido, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Agora eu e você precisamos tomar posse dessa palavra. O Espírito Santo, Ele habita em quem crê em Jesus. O Espírito Santo habita em quem crê no que Jesus fez na cruz do Calvário. O Espírito Santo que habita em você, Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Se o Espírito Santo ressuscitou um corpo morto, o que Ele pode fazer por você que ainda está vivo? Aleluia! Vocês perderam a oportunidade de aplaudir o Espírito Santo. Então uma cura não é nada mais, nada menos que você dar lugar para o Espírito Santo agir no seu corpo. Aleluia. Para o Espírito Santo agir no seu corpo. O Espírito Santo, ele passar pela tua alma e entrar no teu corpo e manifestar a obra de Cristo Jesus na cruz. Eu não estou dizendo que você, se for no médico, o médico dá um diagnóstico, você vai descrer do médico. Não, o médico falou que é. Só que eu não aceito. Simples assim. Eu entendi e o médico falou, e está certo o que ele falou. Só que eu creio nessa palavra, que ele já levou. Então se ele já levou, então eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu e você e toda a humanidade em Adão fomos picados pela serpente, entenda. Fomos picados pela serpente, ou seja, contaminados pelo pecado. Essa serpente chamada Satanás, e pecamos contra o Senhor e estávamos condenados a viver eternamente em sofrimento. Ou seja, por causa do pecado de Adão, nós herdamos o pecado. E através do pecado herdamos as dores, herdamos as enfermidades, as múltiplas enfermidades. Fomos picados ali. Mas um dia ouvimos a mensagem da cruz de Cristo. O que a mensagem da cruz de Cristo faz? Jesus falou assim: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E se você olhar somente para a cruz de Cristo, pelo que Ele fez, para a obra dele, que Ele derrotou Satanás. Se Ele derrotou Satanás, Ele derrotou o pecado, então eu tenho direito de ter saúde divina. Aleluia, glória a Deus. Cristo morreu por nós e já pagou toda a dívida que nos era contrária. Querido, você não deve nada ao diabo, você não deve nada a Satanás, você não deve de nada à carne. Jesus já pagou. Pela fé posso ver a Cristo, a cruz de Cristo atraindo. Escute isso. Eu quero fazer aqui que você, eu quero usar a tua imaginação. Usa a sua imaginação agora. Comece a usar a sua imaginação agora. Você consegue ver de olhos abertos Jesus na cruz, há mais de 2000 anos atrás, atraindo sobre Ele tudo que te aflige hoje? O que mais te aflige hoje? É uma enfermidade? É um problema econômico? É um problema na família? É um problema profissional? Você consegue imaginar Jesus atraindo todos esses problemas para Ele? E você consegue imaginar Jesus vivificando todas as áreas da sua vida? Consegue ver isso? Então eu vou te ajudar. Pela fé eu posso ver pela fé a cruz de Cristo atraindo todos os meus pecados e suas consequências. Aleluia. Pela fé eu consigo ver Jesus atraindo na cruz todas as minhas enfermidades, todos os meus medos, toda a depressão, todos os meus desânimos, todas as minhas frustrações, todos os problemas financeiros, todos os problemas familiares, todos os problemas com drogas, toda prostituição, problema com prostituição, todas as minhas fraquezas, todas as minhas maldições, eu consigo ver Jesus atraindo para Ele. Aleluia. Por isso, se você crê, eu vou ajudar você a crer. Diga assim: eu creio que na minha boca existe o poder. Eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de bênção e não de maldição,
palavras de alegria e não de tristeza. Eu declaro que a minha vida é uma bênção, que eu sou filho amado, perdoado, totalmente agraciado, digno, assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E na minha boca também existe um milagre. Agora põe a mão na sua cabeça e diz: por isso, eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha casa, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo o meu trabalho, e eu declaro a cura manifesta na minha vida. Eu tenho saúde divina, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, porque na minha boca existe um milagre, e eu vou comer esse milagre, eu vou viver desse milagre. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Jesus Cristo disse em João 3,15, olha lá, Jesus Cristo disse em João 3,15, acompanha comigo, por favor: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Você crê em Jesus? Então você tem agora no presente a vida eterna, a vida incriada. Olha João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Você sabia que você foi atraído a Jesus? E Jesus disse: aquele que o Senhor me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então diga assim: Jesus não desiste de mim. Aleluia. Glória a Deus. Cruz, símbolo de morte e de vida. Segundo ponto: já fomos crucificados com Cristo na cruz. Já fomos crucificados com Cristo na cruz. Você só precisa saber disso, você só não sabia. Mateus 16:24, olha o que diz a Bíblia. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muitos cristãos não têm entendido esse versículo, mesmo depois de tudo que Jesus fez na cruz. Ainda acham que precisam continuar pagando o preço. Amados, você não precisa continuar pagando o preço. Jesus já pagou. Quando a Bíblia fala assim, tomar a sua cruz, Ele não está falando para você pegar uma cruz de madeira pesada e carregar. Ele está dizendo o seguinte: Jesus carregou a cruz por você. Agora, faça a vontade de Deus na sua vida. Carregar a cruz é fazer a vontade de Deus. Amados, você sabia que Jesus foi para a cruz no seu lugar? A maior prova disso é que quem iria para aquela cruz era Barrabás. Barrabás era um ladrão, um assassino. Ele ia para aquela cruz. E Barrabás, ele era um pouco maior que Jesus. Por isso que você vê nos filmes que apresenta Jesus, alguém amarrando uma corda no braço de Jesus e destroncando o braço dele, porque o buraco era um pouco mais, o homem era maior que Jesus. Sabe o que significa isso? Aquela cruz não servia para Jesus, não era para Jesus, era para mim e para você. Mas Jesus se adaptou a ela por causa de mim e por causa de você. Quem está aí? Aleluia. Ele foi e sofreu, ele sofreu o seu sofrimento. Por isso que eu falo com muita autoridade, que você não deve aceitar o sofrimento. Os sofrimentos virão, as enfermidades virão, as circunstâncias adversas virão. Vão vir, mas a Bíblia diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Aqui não está falando para você ir no rio, aqui não está falando para você ir no fogo. Aqui está dizendo: olha, nesta vida você vai passar por diversas situações, difíceis, mais difíceis, muito difíceis, quase impossíveis. Mas passe tudo isso olhando para a cruz de Cristo, porque o Senhor passa com você. E sabe o que a Bíblia diz? Nem cheiro de fumaça vai estar em você. Aleluia.
nenhum chapiscadinho no cabelo. Não foi assim que aconteceu com Sadraque, Misaque e Abednego? Eles não passaram pelo fogo, sim ou não? Passaram, e a Bíblia diz que não tinha cheiro de fumaça neles, nem chapiscado nos cabelos. Então isso significa que Jesus passou com eles. Então não importa a situação que tu está passando, Jesus passa com você. Então não olhe para o problema, olhe para Jesus, olhe para a cruz de Cristo, e você vai ver esse problema sendo diluído. Esse problema não existe, aleluia, em Cristo Jesus, ele não existe, aleluia, glória a Deus. Então ele sofreu o meu sofrimento e morreu a minha morte. Por que eu tenho vida, tenho direito a viver? Porque ele morreu no meu lugar. Ele já morreu a minha morte. Então eu tenho direito de viver uma vida abundante. Aleluia. Pastor, em que planeta você está vivendo, que você está vendo tanta coisa acontecer e você está falando de vida abundante? Eu vivo na terra olhando para o céu. Porque a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Se eu olhar para a terra, eu vou ver terremoto, eu vou ver água para lá, água para cá, eu vejo morte para lá e para cá. Mas quando eu olho para o céu, eu vejo esperança, eu tenho esperança. Quando eu olho para o céu, eu vejo um reino tremendo, maravilhoso. Eu vejo o trono de Deus, eu vejo o poder de Deus emanando daquele lugar. Quando eu olho para o céu, eu ouço essa palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes, aleluia. Quando eu olho para o céu, eu me vejo assentado ao lado de Cristo Jesus, junto com Cristo Jesus, ao lado do Pai Celestial. Quando você começa a olhar para o céu, quando você precisa conversar com o Pai, você já não faz mais assim. Se eu estou assentado à direita e o Pai está na esquerda, então eu só faço assim. Quem está entendendo? Quem está recebendo? Querido, escute. Ele sofreu o seu sofrimento e morreu a sua morte, para que você não sofresse e morresse eternamente. E quando você creu e se batizou, você foi crucificado com Cristo Jesus. O batismo quer dizer, eu fui crucificado com Cristo Jesus. Pastor, será? Olha lá, vamos ver na Bíblia então? Romanos 6, 3-7, olha lá, vamos lá. Ou porventura ignorais aqui, você não tem o conhecimento? É isso que está falando. Ou porventura você não tem o conhecimento que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós batizamos 3 adolescentes, jovens lá em Itapira ontem. Aleluia, foi uma festa tremenda. Então, quando eles estão debaixo da água, está dizendo, eles foram sepultados. Aquela simbologia ali, significa que quando eles estão debaixo de água, eles estão crucificados com Cristo Jesus. E assim como Jesus morreu, eles também morreram. Foram sepultados, debaixo da água, sem respirar. Agora eles saem da água. Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram também, para viver em novidade de vida. Porque quem paira sobre a face das águas é o Espírito Santo. Então a pessoa está debaixo d'água assim, sem respirar. Quando ele sai, ele puxa o fôlego de vida. Quem que ele recebe? O Espírito Santo. Para viver em novidade de vida. Olha lá, está dizendo ali. Você não sabe que quem foi batizado em Cristo foi batizado na sua morte? Mais um pouquinho, vamos lá. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Por isso a importância de você se batizar. Você creu em Jesus? Glória a Deus. Você confessou Jesus e creu com o coração? Glória a Deus. Agora Jesus disse, se batize. Amém. Amados, vou tirar a aliança aqui um pouquinho para você ver. Essa aliança significa que eu sou casado com a minha esposa Eva Rosa Rodrigues Novaes. Então, antes de eu colocar essa aliança no dedo, eu era namorado dela e noivo. E quando eu era namorado e noivo dela, eu dizia assim, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Eu me declarei para ela. Da mesma forma que quando você creu em Jesus, você ouviu a mensagem da cruz, você diz, Jesus, eu te amo. Eu creio no que o Senhor fez. E aí? Vai ficar só nisso? Não, eu fui lá no cartório e dei o meu nome, ela deu o nome dela, e aí nós casamos. Escrituramos esse negócio. Quem está aí? O batismo é a escritura. O batismo é ir no cartório. E dizer assim, a partir de agora, a única mulher da minha vida é a Eva. A partir de agora, o único Senhor da minha vida se chama Jesus Cristo. Por isso que o diabo ele tenta tanto para você não se batizar.
Porque o diabo conhece isso. E agora você também. Olha lá. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Como é que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos? Pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Eu vou explicar isso aqui para você. Diga comigo, andar em novidade de vida. Quando a pessoa não entende nada disso que eu estou pregando hoje, ela anda em círculo. Tem pessoas que a cada 6 meses ele tem uma derrota. Tem pessoas que a cada 1 ano ele tem uma derrota. Tem pessoas que a cada 3 anos repete a mesma coisa. E ele fica rodando em círculo. Mas andar em novidade de vida não é rodar em círculo. É andar em ciclo. Ó, aqui é andar em círculo. Quando você começa a entender isso aqui, que você está em Cristo Jesus e você começa a andar em ciclo, a Bíblia fala assim, ó, a vida do homem vai ser 70 anos. 70 anos é 10 ciclos de 7. 7, 7, 7, 7, 7 até chegar a 70. Então, você anda, olha aqui, ó, você anda e vive um ciclo. Olha lá, vou fazer aqui para você ver. Você vive um ciclo e avança. Você vive outro ciclo e avança. Você vive outro ciclo e avança. Novidade de vida. Ah, pastor, faz 200 anos que eu vivo a mesma coisa. Então você não entendeu isso aqui ainda. Mas hoje você está entendendo. A vida é muito mais do que você imagina. A vida que Jesus trouxe para nós, a salvação, não é simplesmente dizer eu sou cristão. Não, tem um pacote. E eu costumo dizer que esse pacote é como você vai numa lanchonete e lá tem um combo. E aí você pede um hambúrguer, vem uma coroinha, vem um copinho, vem um brinquedinho. Uau, eu nem achava que vinha isso. Vem um combo. A salvação de Cristo, ela vem um combo. Além de te livrar do lago de fogo, além de te livrar de muitas situações, você ainda tem vida e vida com abundância, para andar em novidade de vida. Olha lá o outro versículo. Olha lá. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Quando você crê na obra de Cristo, você é unido com Cristo. É como se você estivesse lá com Ele. Olha lá. Unidos com Ele na semelhança da sua morte. Aleluia. Então, queridos, escute. O primeiro momento da cruz, Ele substituiu você. Diga, Cristo me substituiu. Mas agora você amadureceu, então você se inclui na cruz agora. Aleluia. O primeiro momento, substituição. Segundo momento, inclusão. Agora você, por livre e espontânea vontade, você se inclui na cruz. A semelhança da sua morte. Certamente também o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quer dizer que se você entender isso, se você morreu com Cristo, você também vai viver com Cristo. Aleluia. Ó, mais 2 versículos. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele. Foi, é presente, passado ou futuro? Já foi, então você já foi crucificado, você só não sabia. Aleluia. Você já foi crucificado. E se você já foi crucificado com Cristo, lá na cruz de Cristo, todas as suas dores foram deixadas lá. Todas as suas enfermidades foram deixadas lá. Todas as situações adversas foram deixadas lá. Olha lá. Crucificado com Ele e o nosso velho homem. Ou seja, tudo que o finado Paulino aprontou ficou lá. Tudo que você, antes de conhecer Jesus, ficou na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha o 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então você agora não é mais pecador, pecadora, você é justo, justa. Está escrito, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você não morreu com Cristo? Então você está justificado do pecado. Eu tenho que explicar isso aqui. Os meus filhos que gostam quando eu falo isso. O bichinho da seda, ele arrasta, ele vai arrastando, assim o bichinho da seda vai arrastando, e comendo as folhinhas do chão. Mas daqui a pouco ele entra num casulo meio amarelado, e quando sai dali, sai uma linda borboleta. Então isso significa que antes de você ter Cristo, é só um exemplo, me permita dizer isso. É como se fosse um bichinho, a gente se arrastava. Mas agora depois da cruz, você nasceu de novo. Ou seja, tem alguma coisa a ver borboleta com o bichinho da seda se arrastando? Não. Até os médicos dizem que até o DNA muda.
Então o seu DNA mudou. O seu DNA agora não é mais o DNA do Adão que pecou. O seu DNA agora é de Cristo. No DNA do Adão tinha doenças, tinha enfermidade, tinha problemas, mas no DNA de Cristo tem vitória, tem justiça, tem alegria, tem paz. Aleluia. Pastor, mas e agora quando eu peco? Quando você peca, quando você erra agora, você não volta a ser um bichinho da seda para se arrastar. Quando você erra agora, você é uma borboleta suja. 1 João 1,7, por gentileza, Ezequiel. E depois 1 João 2,1. Eu preciso explicar isso. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o 1 João 2,1. 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se o pecado na sua vida agora é um acidente, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então você não volta a ser pecador, você não volta a ser fabricador de pecado, você agora é uma borboleta suja. E se você sendo uma borboleta suja, entenda o que eu estou falando, uma borboleta suja é uma analogia que eu estou fazendo. Então agora, se você entender isso, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Tem um advogado que te defende. Esse advogado é Jesus Cristo. Aleluia. E aí o sangue dele te lava e você volta a ser uma borboleta limpa. Aleluia. Quem está entendendo? Quem está recebendo essa verdade? Então, se você errar e você se sentir culpado, você não entendeu o que eu estou falando. Tem que ouvir umas 10 vezes essa mensagem. Vamos continuar aqui para terminarmos a mensagem. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21, olha o que diz a Bíblia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual é o modelo de vida que eu e você temos que viver agora? O modelo de vida de Jesus Cristo. Como a Bíblia está dizendo, a vida que eu vivo na carne agora, vivo pela fé. Então por isso a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. O justo, ele pega toda a sua fé e coloca em Jesus. Deixa eu dizer algo para você aqui, amados. Alguém da igreja pode vir aqui? Um homem aqui, por favor. Isso aqui representa toda a minha fé. Deixa eu escandalizar você. Eu posso dizer que eu não tenho mais fé. Eu recebi fé, mas eu não tenho mais fé. Por que eu não tenho mais fé? Porque eu peguei, isso aqui representa toda a minha fé. Ele, o irmão Alair, representa Jesus. Eu peguei toda a minha fé e coloquei em Cristo. Então eu não tenho mais fé, eu coloquei toda a minha fé nele. Então eu não tenho fé que eu vou melhorar de vida, eu não tenho fé que eu vou ficar curado. Entende? Então eu coloquei a minha fé nele. E se eu coloquei toda a minha fé nele, a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. E se eu coloquei a minha fé em Jesus, a Bíblia diz, tudo é vosso. Então se em Cristo tudo é meu, eu não preciso de fé, eu só preciso de Cristo Jesus. E eu já coloquei nele, então eu não tenho que ter fé para comprar um carro, eu não tenho que ter fé para comprar um apartamento. A fé foi feita para colocar em Cristo. Se você colocou toda a sua fé em Cristo, é só esperar que o apartamento vem, que o carro vem, que a saúde vem, que a graça, o favor de Deus vem, que as vitórias vão chegar na sua vida, elas vão vir através de Jesus. Pastor, ainda não entendi, eu vou explicar melhor. Segura um pouquinho só. Imagine aqui que isso aqui é um trono. Tem gente que coloca a fé, isso aqui representa a fé, eu disse. Tem gente que coloca a fé no trono e ele tem fé na fé. E não acontece nada, porque a fé não foi feita para... A fé não é um fim, a fé é um meio. Então eu pego todo o meio e coloco em Jesus. Jesus é o fim. Ele disse, eu sou o primeiro, o início e o fim. Então se eu coloco toda a minha fé, eu não estou... Tem pessoas que falam assim, eu tenho uma fé grande. Pode ter uma fé grande, mas pega essa fé grande e coloca em Cristo. Aí eu tenho fé pequena, então pega a fé pequena e coloca em Cristo. Quem está aí? Isso aqui é tremendo, é libertador, amados. Então você tem que tirar o trono da fé. A fé não é um fim. A fé, ela indica que você tem que depositar para alguém. E esse alguém é Cristo. Então toda a minha fé está em Cristo. E em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso.
Em Cristo eu tenho paz, em Cristo eu tenho justiça, em Cristo eu tenho dinheiro, em Cristo eu tenho os dons, em Cristo eu tenho a vida eterna, em Cristo eu tenho livramentos, em Cristo eu tenho a palavra, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Aleluia! Amados, por que não funciona na sua vida, às vezes, muitas vezes? Porque você pega parte da sua fé e coloca em Cristo, e a outra parte você coloca no seu diploma, e a outra parte você coloca na sua performance, e a outra parte você coloca no curso que você fez, e a outra parte você coloca nos 3 dias de jejum que você fez. Pode fazer tudo isso, mas a fé tem que estar em Cristo. Vou dar uma tarefa para você. Tem uma música linda que canta aí nas redes sociais. Minha fé está em Cristo. Só isso aí. Quem está aí? Coloque a sua fé em Cristo. Eu tenho muita fé que eu vou conseguir. Eu não tenho fé nenhuma que eu vou conseguir nada. Eu tenho fé em Cristo. E Cristo já me deu tudo. Ei, você não vai conquistar. Nós não somos um exército de conquista mais. Querido, pare de querer conquistar. Jesus já conquistou tudo. Então ande com Ele, que já conquistou tudo. Então nós somos um exército que recebe. Recebe o que, pastor? Aquilo que Ele conquistou. E aonde que Ele conquistou, pastor? Na cruz do Calvário. Por isso que eu falo que a cruz é a mensagem das mensagens. Minha fé está em Cristo. Por isso que entra ano e sai ano. Eu sempre falo, Jesus está feliz com você. Sabe quando Jesus vai estar feliz com você? Quando a sua fé estiver totalmente nele. Não no seu trabalho, não no que você faz, no seu profissionalismo. Eu lembro que quando eu me converti, a primeira coisa que o Senhor me pediu, a minha profissão. Que eu achava que eu era o profissional. Ele me dá a tua profissão. Tudo que eu achava que era, Ele pediu. Eu dei tudo para Ele. Aleluia. E a minha fé está nele. Jesus, escute. Jesus é suficiente para mim. Ele é suficiente para você? Aleluia. Você está aí, meu irmão? Escute, só existia uma cruz a ser carregada pelo pecado da humanidade, e Jesus carregou ela. Aleluia. Portanto, não temos e nem precisamos carregar nenhuma cruz, pois quando Cristo carregou aquela cruz, eu estava lá, junto com Cristo, à semelhança de sua morte pelo batismo, carregando com Ele. Quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele pelo batismo. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele também. Para quê? Para viver em novidade de vida, não para viver as mesmas coisas, porque agora eu não tenho nada mais, eu não sou mais bichinho da seda. Agora eu sou filho. Aleluia. Terceiro e último ponto. A aplicação da cruz de Cristo na minha vida. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Eu preciso aplicar essa verdade na minha vida. Quando Jesus diz em Mateus 16, 24, olha lá de novo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, Jesus estava dizendo, quando Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me, Jesus estava dizendo, esqueça um pouco de si mesmo. Pare de se preocupar somente com você. Pare de fazer a sua vontade. Morra para você mesmo e viva para mim. É isso que Jesus está falando. Aleluia. Jesus usa nesse texto a cruz para nos ensinar sobre a renúncia do eu. Negar a si próprio. Negar o seu próprio ego. A cruz simboliza a mais profunda renúncia da vontade humana. Quem disse isso foi Pio Francisco de Carvalho. A cruz significa submissão à vontade de Deus. A cruz de Cristo é aceitar uma nova mentalidade. A cruz de Cristo é para que nós possamos ver a nossa vida na visão de Deus. Na minha visão, minha vida está assim, mas como Deus está me vendo? A cruz de Cristo para nós é a entrega confiante e dependente da vontade de Deus. Então tomar a cruz cada dia significa cada dia fazer a vontade de Deus todos os dias até Ele vir me buscar. Aleluia. Todas as vezes que eu não tomo a minha cruz, escute isso, todas as vezes que eu não tomo a minha cruz, ou seja, não vivo a vontade de Deus, eu atraio para mim sofrimento.
Mas quando compreendo o que Jesus está dizendo e vivo a vontade de Deus, eu tomo posse de todos os benefícios da vitória de Cristo Jesus. Por isso tem uma palavra que não sai da minha boca, mas graças a Deus que sempre me faz caminhar em vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um mantra para mim, querido. Isso é um mantra. Mantra entre parênteses para você entender, tá? Isso é um mantra. O que é um mantra? Graças a Deus que o Senhor me dá vitória por meio de Cristo Jesus. Você tem que declarar isso sobre a sua vida. Você tem que declarar: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, a minha folha não murcha, não cai, o fruto dá na estação própria e tudo que eu ponho a mão prospera. Você precisa declarar: o meu Deus, que é Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino, pelo seu poder que em mim opera. Aleluia. Quando Jesus estava na cruz, na mente de Deus Pai, todos nós estávamos ali com Jesus Cristo, nos substituiu e pagou todo o preço em nosso lugar. Por isso o Pai, quando olha para mim, quando olha para você, Ele não me vê, Ele não te vê, Ele vê Cristo em mim, Ele vê Cristo em você, aleluia. Por isso nós precisamos tomar posse de tudo aquilo. Quando você diz assim: Pai, eu estou passando por essa situação, o Pai não entende isso. Por quê? Porque Ele olha para você e Ele vê Jesus perfeito. Jesus não tem dor, Jesus não tem enfermidade, Jesus não tem problema com dinheiro, Jesus é perfeito. Então Ele olha perfeito também. Se você tomar posse disso, isso vai se manifestar na sua vida. Dá uns amém meio xoxo, porque vocês não estão crendo ainda. Mas tá bom, começaram já. Tem que falar assim: amém, eu creio, lambando. Irmãos, a palavra começa a funcionar na sua vida quando você toma posse dela. E tomar posse, vem aqui, Lucas, rapidinho aqui, Lucas, aqui ó, lambando é isso aqui ó, tomar posse da palavra é isso aqui ó, fala lambando, pega lambando, aí ó, eu não consigo tomar dele, porque ele lambando, ele recebeu de verdade a Bíblia. Agora tem gente que fala assim: eu estou recebendo essa palavra, aí ele está recebendo essa palavra, aí o diabo vem e faz assim. Entende? Por isso que eu estou insistindo com você. Então, quando você quer dizer amém, irmão, você fala assim: amém, eu creio nessa palavra. Aleluia. Lambano. Aleluia. Eu creio. Por isso que não flui. Olha lá, lambano, olha lá, lambano. Eu não consigo tirar da mão desse cara, ele pegou a palavra. Aplauda Jesus, meu irmão, Ele é a palavra. Aleluia. Escute isso. Por isso, aceite, creia e receba. Aceite, creia e receba. Isso que eu vou te falar. Deus não quer que você sofra mais. Então o que você faz com isso? Aceite, creia e receba que Deus não quer que você sofra mais. Todo sofrimento Jesus já sofreu. Ele nos salvou, nos redimiu, nos purificou. Glória a Deus. E eu aceito, eu creio e eu recebo nessa verdade e vivo uma vida plena, mesmo com toda circunstância adversa. Último ponto, além da cruz. Diga comigo: além da cruz. Jesus Cristo foi além da cruz. Ele ressuscitou. Aleluia. Atos 2:24, e aí pode trazer os versículos, Ezequiel, olha lá. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte estava segurando Jesus, mas ela não pôde segurar Jesus. Ele rompeu os grilhões e Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, ele ressuscitou. Olha lá, Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, para que eu e você fôssemos justos. Romanos 7:4, olha o que diz a Bíblia: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai começar a frutificar na sua casa, você vai começar a frutificar no seu trabalho, na sua empresa, na vida econômica. Vai nascer, vai brotar, vai ressuscitar na sua vida os sonhos que estavam mortos. Eu ordeno agora que todos os sonhos que estavam mortos ressuscitem agora, em nome do Senhor Jesus. Novos sonhos, aleluia, glória a Deus, novos começos. Meu Deus, 2 Coríntios 5:15, olha o que diz a Bíblia: e Ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivo mais para si mesmo. Sabe quando nós arrumamos um problema? Quando você quer viver para você, você precisa pensar na sua família. Se você quer pensar em você, se você quer pensar só na sua família, Deus não está nesse negócio. Precisamos frutificar. Olha lá, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha lá, pode continuar por gentileza, o versículo até o 17. Assim que nós daqui por diante, daqui para frente. Ah, pastor, mas no passado, esquece o passado, daqui para frente. Daqui para frente. Daqui para frente. Mas é que eu sofri, eu era daqui para frente, eu não quero saber o que você foi. Eu quero saber o que você é. Eu quero saber o que Jesus vai fazer de você. Aleluia. Aleluia. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Vou explicar isso aqui. Chegou uma pessoa que era ladrão, ele se converteu. Você vai olhar para ele e falar que era ladrão? Não, é meu irmão agora. É minha irmã, não importa de que jeito que a pessoa chegou na igreja, aceitou Jesus, não é mais ladrão, não é mais isso, não é mais aquilo, ele é meu irmão. A ninguém mais olhei segundo a carne. Minha irmã, você olha para o seu marido, você lembra de algumas coisas dele, ele não é isso que você está vendo, ele não é isso que você está pensando, ele é um santo, ele é um justo. Homem, você olha para sua mulher é uma santa, é uma justa, ela não é isso que você está pensando. Meu Deus, olha lá. A ninguém mais. Tem pessoa que fala assim, você lembra quando você bebia? Ele não é mais bebia, ele não bebia mais, não é mais. Ele é uma bênção, seu marido é uma bênção, sua esposa é uma bênção, seus filhos são bênção. Aleluia. O passado já passou, olha lá. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas, faz assim, já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo novo, meu irmão. Larga o velho e pega o novo. Aleluia. Pastor, é que você não sabe que há 20 anos atrás aconteceu um negócio comigo. Irmão, larga o velho e pega o novo. Pastor, é que eu estou sofrendo porque eu fui injusto. Irmão, larga o velho e pega o novo. Vamos brincar um pouquinho? Diga assim, o que eu comi ontem, não me lembro mais. A Bíblia diz, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considere as antigas. Teve um dia com uma pessoa que me conhecia por apelido, chegou chamando eu por apelido, eu falei assim, não conheço esse cara não. Ele me chamou por apelido, ele me chamou pelo nome, eu falei, não conheço esse cara não. Mas é você? Não conheço, nunca ouvi falar dele. Se a Bíblia está dizendo que eu sou nova criação, por que eu vou concordar com o diabo e não vou concordar com Deus? Se eu sou nova criação, eu nasci de novo. Eu nunca vi ninguém chegar onde os bebezinhos nascem e falar assim, aquele ali é bandido, hein? Aquele ali mexe com isso, com aquilo. Não, você fala assim, coisinha bonitinha do papai, porque não tem passado. Um bebê não tem passado, você não nasceu de novo? Então se você nasceu de novo, você não tem, ainda que você tenha 70 anos, você nasceu de novo, para Deus ser um bebezinho. Nenhuma, por isso que Paulo disse, eu vou colocar aqui, põe de volta aqui, Ezequiel, coloca aqui, Romanos 8, 1. Vai dar um glória a Deus, irmão, pelo amor de Deus, olha lá. Por que está falando agora? Agora que você creu em Jesus, agora que você creu na obra de Cristo na cruz, agora que você está entendendo o que Jesus fez por você, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não tem passado, aleluia, só tem presente. E o futuro a Deus pertence. Aleluia. Aleluia. Pode voltar lá, Ezequiel, por gentileza, para nós terminarmos. Pode voltar lá, Ezequiel. Lá em 2 Coríntios, versículos 16, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pastor, e quando vier na minha cabeça os pensamentos das coisas antigas, diz assim, cancela. Veio pensamento do passado, cancela. Você está falando para quem? Você está falando para o seu subconsciente, para o seu inconsciente, infraconsciente, mente interior, o que você quiser dar o nome. Você está dizendo para ela assim, cancela. Ah, pastor, não quero falar cancela, então fala, passa. Veio pensamento ruim, você fala, irmãos, esse dia eu estava dirigindo, eu comecei lá, cancela mesmo. O que é isso? Não, estou cancelando os negócios. É assim, quando você vê cancela, que é do passado. Passa. Ou seja, você não quer, você não aceita esse pensamento mais. Amém, irmãos?
Vamos continuar aqui. 2 Coríntios agora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, 22 e depois 45 a 49. Já estou terminando, queridos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha lá, continua. Porque assim como em Adão todos morrem, em Adão tem vida, todos morrem. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Vida só tem em Cristo. Vamos continuar, olha lá. Depois do 45, né? Olha lá. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se Jesus não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então com isso aqui Jesus está falando, tem morte após a vida. Olha aí, olha lá, Paulo falando, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a vida é só aqui, somos mais infelizes de todos os homens. Se morreu, acabou, somos mais infelizes que todos os homens. Olha lá, mas de fato, fato quer dizer realidade, aconteceu. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Se Cristo ressuscitou como o primeiro a ser ressuscitado, então vai ter o segundo, o terceiro, vai ser eu, depois vai ser você, depois vai ser você, vai ser você. Entende isso? Olha lá. Visto que a morte veio por um homem, que é Adão, também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Aleluia. Por isso, ainda que eu morra, eu vou viver. Ainda que você morra, você vai viver. Então, o Senhor morreu na cruz para que você tivesse vida eterna. Você é indestrutível. Parece loucura falar isso, né? Você é indestrutível, meu irmão. Ah, morreu, mas Jesus vai ressuscitar. Não tem problema. Aleluia. Aleluia. Diga assim se você crê, eu vou continuar vivendo. Mesmo depois que morrer. Aleluia. Isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. Aleluia. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Olha lá o versículo 45 agora. Pois assim está escrito, diga comigo, está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, que é Cristo. Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Aleluia. Como foi o primeiro homem terreno? Um dia você nasceu da sua mãe. Então você foi semelhante a Adão no corpo. Olha lá. Tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial? Jesus Cristo. Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Você era parecido com Adão. Xingava, brigava, batia, matava, roubava. Entende? Agora, a imagem dele. Devemos trazer também a imagem do celestial, que é Cristo. Aleluia. Devemos trazer a imagem do celestial, que é Cristo. Amados, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi tão poderoso, mas tão poderoso a ponto de mudar a nossa imagem. Nós éramos a imagem de Adão, distorcida, e agora nós somos parecidos com Cristo. Aleluia. Agora, o Ministério da Música, por favor. Agora não somos mais a imagem do primeiro Adão. Agora somos a imagem do último Adão, que é Jesus Cristo. 1 João 4,17. Eu vou querer a mensagem da cruz. 1 João 4,17. 1 João 4,17 diz assim, ó: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Escute o que eu vou falar. Vou ler de novo, ó. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é quem? Cristo. Também nós somos nesse mundo. Então não tenha medo do que está por vir. Se nós somos a imagem de Cristo, somos parecidos com Cristo, certo? Então o papai não vai errar. O papai vai falar assim: Cristinho, Cristo, 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 Cristo. Vem para cá, vem para a direita, aleluia. Não vai ter confusão. O pai vai olhar e falar assim: é o nariz, é o meu nariz. Olha o cabelo dele, é o meu cabelo. Olha lá. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor. O amor faz parte de tudo isso que eu falei, a cruz, a obra de Cristo na cruz. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Querido, se você está em Cristo, você não vai ser reprovado. Se você está em Cristo, você não vai ser confundido. Não existe equívoco nos céus. Deus não erra. Deus não vai mandar você para outro lugar.
porque você é parecido com Cristo. Diga: eu sou parecido com Cristo. Coloque-se em pé. Ore comigo assim. Fala: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz para me salvar, foi para o Hades, mas ressuscitou, ao terceiro subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida tiver, a Ele eu creio, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo. Enquanto vida tiver, eu amo pessoas e sirvo as pessoas. Tem alguém aqui que não é cristão e gostaria de ser, e gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem aqui que ouviu essa mensagem e fala assim: eu quero confessar Jesus como Senhor, eu quero que tudo isso aconteça na minha vida. Tem alguém? Eu só quero orar por você. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, se reconciliar? Tem alguém assim? Se não tem, então todos estão em Cristo Jesus. Então vamos celebrar agora a mensagem da cruz. Continue abençoado, uma semana de vitória.